Fala aí pessoal, tudo bom? Por aqui vai, tudo bem. Vamos iniciar nossa aula, né? Nós estamos aí no livro 2, metade já do livro, finalizando hoje o capítulo do número 2. Será bem tranquilo nossa aula, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre forças intermoleculares, sobre solubilidade e essas interações intermoleculares, tá? A gente já aprendeu a semana passada uma parte do nosso conteúdo muito bom, que foi falado também sobre as forças, né? Sempre lembrando, nunca se esqueça disso aqui, cara. Porque isso aqui é que você vai precisar para toda a vida, tá? Emerson, eu tô esquecido de todas esses elementos, né? Como é que se faz, Emerson? Porque eu utilizo essas forças de atração, ela vai servir como cada elemento desse, ele tem a sua eletronegatividade. Então, ó, o hidrogênio terá menor, enquanto que o flúor terá maior. Quem é mais eletronegativo dessa tabela? O flúor, né? Que está aqui no primeiro, enquanto o hidrogênio que está aqui no último será aquele que tem menos eletronegatividade. Tá? Emerson, esqueci disso aqui. Cara, fui ontem no clube, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fez isso, cara, tu nunca vai esquecer. Vai pesar isso aqui muito para saber das forças. Quem é mais eletronegativo, quem vai ter uma maior atração, para você até diferenciar força polo de polo e assim sucessivamente, tá? Ligações de hidrogênio. Tranquilo? Lembrou disso aqui? Vamos seguir adiante. Vamos voltar para aqui para onde a gente parou a semana passada. Então essas forças, vamos falar um pouquinho sobre forças intermoleculares. É importante, né, que dessas forças intermoleculares que nós estamos estudando, vamos referente ao ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior for a intensidade dessas forças, maior o meu ponto de ebulição, tá? Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, você tem a água. Deixa eu aproximar melhor aqui. Pronto. Tu tem a água, H2O. E tu tem aqui do outro lado o sulfeto de hidrogênio. Observe que as moléculas são muito parecidas, tá, gente? Ó, você tem H2O e H2S. O que é que está mudando? O oxigênio e o enxofre. Essas duas moléculas, gente, que nós estávamos vendo aqui, ela tem a mesma geometria angular, beleza? Ela tem a mesma geometria angular. Além da mesma geometria angular, elas são polares e o oxigênio e o enxofre permanecem no mesmo grupo da tabela periódica. Se você olhar no grupo, você sabe que é a tabela periódica. Deixa eu mostrar a tabela periódica para vocês. Ó, você tem aqui, você tem o oxigênio e você tem o enxofre. Ele permanece no mesmo grupo, ó. Grupo, e ao lado são os períodos. São 7 períodos e 18 grupos, beleza? Vamos voltar lá. Ele pertence ao mesmo grupo, porém períodos diferentes, né? Esses são períodos diferentes. Enquanto ele está no período aqui, ó, período 2, né, o oxigênio. O enxofre está no período 3, ó. 1, 2, 3. Seguiu aqui, período 3. Vamos voltar lá. Nosso livro, beleza. Então, são parecidos, estão no mesmo grupo, que é o grupo 16, né, o família 6A. No entanto, as condições ambientes, em condições ambientes, a água é líquida e o sulfeto de hidrogênio é gasoso. Mas por que essa diferença, cara? Por que eles são tão diferentes assim? Simplesmente, gente, por esse ponto. A intensidade, tá? A intensidade. Quanto maior a minha intensidade, maior a energia necessária para a mudança do estado. Ou seja, tem uma maior atração. Mas como assim maior intensidade? Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Ó, aqui, ó. Você tem o enxofre que está aqui e você tem o oxigênio que está aqui. Quem tem maior eletronegatividade? Ah, Emerson, o oxigênio está na cara. Claro, é o oxigênio. Enquanto que o enxofre tem menor.
Então, quem tem maior intensidade eletronegativa de elétrons? É claro que é o oxigênio. Então, posto isso, então, como o oxigênio que está na água tem maior intensidade do que o enxofre, então tem maior atração. Por isso que a água é líquida e o enxofre, o sulfeto de enxofre, por ter menor atração, menor eletronegatividade por causa do enxofre, esse cara vai ser gasoso, beleza? Por causa da intensidade. Então, quanto é maior o ponto de ebulição e o de fusão também. Então, tanto o ponto de fusão e a de ebulição serão maiores, né? Por causa dessa atração. Tranquilo? É como se eu tivesse aqui, ó. H, eu tenho um oxigênio, tenho aqui os hidrogênios. Essa força de atração para o oxigênio será mais forte. Diferente dessas forças de atração que vão para o enxofre. Porque o enxofre é menos eletronegativo do que o oxigênio. Tranquilo? Vamos avançar. Então, posto isso, gente, você já tira de cara. Poxa, então, Emerson, quanto maior a minha intensidade, não é isso? Quanto maior a minha atração, eu preciso fornecer mais energia para esse passar do estado sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Tranquilo? Por isso que o ponto de ebulição, ó, aqui, ó, ponto de ebulição PE da água vai ser 100 e do enxofre vai ser menos 60. O ponto de ebulição é passar de líquido para gasoso, por causa dessa força de intensidade. Mas eu gostaria de dizer a vocês que lembre-se de uma coisa, tá, gente? Lembre-se disso aqui, ó. Lembre-se que nenhuma força intermolecular no estado gasoso, não há força intermolecular no estado gasoso, apenas nos estados líquidos e sólidos, tá? Porque no estado gasoso, essas forças que se atraem uma molécula a outra, intermolecular, entre moléculas, ela não existe, tá? Essas moléculas são separadas. Elas não estão juntas por uma força. Com isso, gente, a gente chega a um diagrama. É bem tranquilo esse diagrama. Ele está demonstrando, por exemplo, ó, porque a água, né? Porque a água tem um ponto de ebulição maior de 100 graus e o sulfeto de enxofre menor. A gente tem mostrado por causa da intensidade. Por causa da intensidade, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Tranquilo? Outro ponto importante é referente à quantidade de elétrons, nesse caso entre o silênio, que está aqui, e o enxofre. Observe que já aumentou, né? Já aumentou, subiu do silênio. Isso também se dá devido que o silênio apresenta mais elétron que o enxofre. E também, quanto maior o raio atômico. Emerson, como é que eu vejo isso? Ó, tu vê na tabela periódica, tu observa aqui o silênio. Ele tem número atômico 34 e ele 16. A massa de um é 32, enquanto que a massa do outro é 78. Por essa razão, ele possui um ponto bem maior. Aqui, ó. Ele vai possuir um ponto bem maior. Beleza? Vai aumentar. Quanto maior minha massa, maior o número atômico. Nesse caso, se eu tenho maior número atômico, maior quantidade também vai ser de elétron. E a gente entra nessa regrinha aqui, ó. Quanto maior a massa da molécula, maior a energia necessária para a mudança do estado físico, maior o ponto de ebulição e fusão. É claro, quanto maior a massa, né, como o silênio tem maior massa 68 do que a massa do enxofre, que é 32, então, por possuir uma maior quantidade de massa, ela vai ter o ponto de ebulição e sublimação muito maior. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Emerson. Vamos seguir em frente. Vou passar, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito disso aqui, ó, o butano e o metilpropano, tá, gente? Veja só, ambos, o butano possui a fórmula molecular condensada de C4H10, que eu tenho 4 carbono e 10 hidrogênio, como também outra substância que é totalmente diferente, que é o metilpropano, tem a mesma fórmula, observe, os dois possuem a mesma fórmula. Porém, os pontos de ebulição dos dois são totalmente diferentes, né? Ó, o ponto de ebulição do butano é menos 0,5
graus Celsius, enquanto que o metilpropano é menos 12. Então, esse eu tenho a mesma forma molecular, mas se que a formação da molécula é diferente, enquanto um é linear, essa outra aqui tem uma ramificação aqui embaixo. Quem tem cadeia maior, esse ou esse? Com certeza esse é maior, né? Em forma quando eu falo linear, enquanto esse tem uma forma linear menor. Por isso, por essa razão, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Tranquilo? Falando um pouquinho sobre solubilidade, gente, eu quero que você sempre lembre do seguinte, dentro de solubilidade, que regra de semelhança. Semelhantes dissolve semelhantes. Substâncias polares dissolve substâncias polares. Substâncias apolares dissolve substâncias apolares. Beleza? Então, semelhante dissolve semelhante. Você não vai pegar uma substância que é polar e vai dissolver com uma substância apolar. Então, uma não vai dissolver a outra, tá? E eu vou mostrar isso aqui bem prático. Por exemplo, a solubilidade de substâncias moleculares, tá? Como isso acontece? Você tem, por exemplo, a regra do semelhante dissolve semelhante, tá aqui. Mas como é que eu decifro isso? Ó, você observa, você tem um açúcar, a sacarose, né? Tá? Aqui é a molécula dela. Essa molécula possui OH. Esses carinhas aqui, ó, eles são altamente polar. Ah, Emerson, então eles são polar. A água também é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que o açúcar ele vai ser solúvel em água. Beleza? Diferentemente isso acontece, é a mesma coisa que acontece com o sal, mas diferentemente isso vai acontecer com outras substâncias. Você não vai pegar, por exemplo, querosene e vai dissolver em água. Porque o querosene é apolar, enquanto que a água é polar. Aí como ele tem, esse não dissolve, por isso ele vai fazer aquelas misturas heterogêneas, tá? Quando eu falo de substâncias, sistemas homogêneos, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, eu estou falando de líquidos miscíveis. O que são líquidos miscíveis? São líquidos em que se misturam um no outro. Exemplo, água e álcool. Você não consegue diferenciar quem é álcool e quem é água. Você mistura querosene e gasolina. Você não sabe quem é o querosene e a gasolina aqui. Por quê? Eles são miscíveis, ou seja, eles se misturaram de uma forma que formaram uma substância o quê? Um sistema o quê? Homogêneo. Beleza? Emerson, qual o outro exemplo? Tá aqui, ó. Esse outro exemplo, né? É um sistema heterogêneo. Como é que o sistema heterogêneo? Tem líquidos, se um é miscíveis, esse vai ser imescíveis. Ou seja, aqui dá para decifrar quem é a gasolina e quem é a água. Nesse caso aqui, a gasolina, teoricamente a água é polar, enquanto que a gasolina será o quê? Apolar. Ou seja, um não vai dissolver no outro, porque são diferentes em polaridade. Tranquilo? O suquinho que você faz com um ponche em casa, né? O suquinho que você faz com aqueles suco granulado que você compra no supermercado, que vem no saquinho. Você quando dissolve ele, né, ele fica completamente aí bonitinho, como mostra aqui em B. Consegue fazer dissolver completamente. Por quê? Porque o suco que vem naquele sachêzinho é polar. A água é polar, então um dissolve no outro, né? Então é importante esses pontos para que vocês fiquem ligados, tá? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é sobre o sabão. O sabão, por exemplo, é um caso interessante, tá, gente? Por que eu falo do sabão? Porque a gente usa detergente e sabão para fazer limpeza. Simplesmente por causa disso. Ó. O sabão, em sua estrutura, ele possui uma cauda e uma cabeça, tá? Ele fica assim mesmo. Essa cauda todinha aqui, ela é extremamente polar. Ou seja, ela vai interagir com a água que é polar. Tranquilo? Essa outra que é a cabeça, ela é extremamente polar. Veja, eu tenho aqui polar e tenho aqui apolar. Quando eu for lá o sabão, lavar as mãos, né? Vou lavar as mãos. Essa parte aqui vai interagir com a água, a parte que é polar. Enquanto que essa aqui vai interagir com a sujeira. Por isso é importante alguém lavar as mãos contra o coronavírus. Por quê? O coronavírus, ele tá aqui o vírus e ao redor do vírus ele possui uma camada de gordura. Essa gordura, por exemplo, ela é apolar, né? Apolar. E a água é polar. Eita, Emerson, só água e junto com para tirar o vidro não vai poder. Aí eu uso o quê? O sabão, que é extremamente o quê? Polar e vai
dissolver essa parte gordurosa do vírus e vai matar o vírus, entendeu? É simples demais. A gente finaliza esse capítulo 2 e em seguida eu vou passar o exercício a vocês pelo Cast ROM. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Até outro momento.